A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, amém. Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no Piauí, levando mais uma porção bíblica, hoje com o tema Libere o Perdão. Nós vamos estar hoje, meus irmãos, aprendendo sobre o perdão que o próprio Jesus nos ensinou. E no final do áudio eu também vou estar contando um pequeno testemunho. E o testemunho, meus irmãos, esses testemunhos, eles servem para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, para que nós possamos nos fortalecer e para que nós possamos ver o agir de Deus na nossa vida. Jesus, ele disse, ser-me-eis testemunha. Então, nós devemos testemunhar o que Deus faz na nossa vida. E hoje eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Mateus, no capítulo 6. Jesus, ele nos ensina a perdoar. Aqui nós vamos estar lendo no versículo 14 e no versículo 15, que diz assim a palavra de Deus. No versículo 14 diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Então, meus irmãos, o tema da nossa porção bíblica de hoje é Libere o Perdão. E por que será que Deus, ele nos ensina a perdoar, meus irmãos? Por que será que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos perdoar? É porque Deus, ele quer te poupar de uma depressão. O inimigo, ele age nessa coisa de você guardar mágoa. Ele age na mágoa. É uma brecha que ele encontra. E porque aí está a falta de perdão. E Jesus, ele ensinou a perdoar. E é tão sério, meus irmãos, que Jesus diz que se nós não perdoar o próximo, nós não seremos perdoados por Deus. Então, meu irmão e minha irmã que me ouve, alguém já te ofendeu? Isso é uma pergunta. Alguém já te ofendeu? Eu sei que muitos vão dizer, sim, irmã, já me ofenderam muitas vezes. Pois agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. E você, quantas vezes você já ofendeu alguém? Alguém já foi falho com você e você também já falhou com alguém. Alguém já te decepcionou e você também já decepcionou alguém. Por quê? Porque nós somos todos falhos, meus irmãos. Todos nós erramos. E quando Jesus deixou essa palavra para que nós perdoássemos uns aos outros, é porque Jesus sabia que nós iríamos passar por problemas, que nós precisaríamos perdoar uns aos outros. A vida gira em torno de relacionamento e jamais haverá relacionamento saudável sem o perdão. E nós vamos receber perdão se perdoarmos e vamos receber misericórdia se formos também misericordiosos. E se você não perdoar alguém pensando que vai estar fazendo mal a esta pessoa, em não perdoar ela, eu quero te dizer que você vai fazer o mal a você mesmo. É como se você tomasse veneno e esperasse que o outro morresse. Mas quem morre é você. E Deus quer te poupar. Por isso ele ensina a perdoar. Meus irmãos, vocês sabiam que a depressão mata? A depressão, ela pode levar até a morte. E, meus irmãos, nós devemos
liberar o perdão. Nós precisamos ser perdoados, nós precisamos perdoar os outros, porque todos nós somos falhos e Jesus, ele sabia que nós iríamos precisar perdoar, porque nós iríamos passar por problemas que precisaríamos perdoar uns aos outros. Outra coisa, meus irmãos, vamos agradecer a Deus pelos livramentos que Ele nos dá todos os dias, porque de alguns livramentos que Deus nos dá, nós tomamos conhecimentos e de muitos não tomamos conhecimentos. Muitas vezes tinha ali uma cilada armada para nós e nós nem tomamos conhecimento, mas ali o anjo do Senhor estava para nos livrar. Vamos ser gratos em tudo, porque a palavra de Deus nos diz: em tudo dai graças. E por que devemos dar graças em tudo? Porque em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, ou boa ou ruim, né? Ou as coisas boas ou as coisas ruins, são para nosso bem, são para nossa restauração. Se está bom ou mal, adore ao Senhor. E como está escrito numa frase que li na internet, meus irmãos, que dizia assim: se Deus te levou para um deserto, não se preocupe. A próxima parada é na terra prometida. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e santo é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, devemos dar graças em tudo. Dar graça também pelos livramentos. E eu vou contar aqui um pequeno testemunho que aconteceu comigo há uns 2 anos atrás. Eu viajava para a cidade de Oeiras para fazer ali uma consulta com um médico de vista, né, um oftalmologista, e ali ia no carro também meu pai, que também ia passar no médico, e mais 2 pessoas, né? E também o motorista que corria demais nessa estrada, meus irmãos. Esse carro estava em alta velocidade durante a viagem. Esse carro subia ladeira e descia ladeira e o motorista não diminuía a velocidade em nenhum momento. Viajamos durante a noite toda, né? Porque era longe e de manhã cedo tínhamos que estar lá para marcar a consulta, e são bastante pessoas, uns para cirurgia no olho, outros para o retorno e outros ainda a primeira consulta. E durante essa viagem, meus irmãos, o motorista, ele corria demais, estava em alta velocidade, e ali eu orava em espírito, pedindo: meu Deus, tem misericórdia, Pai, que não aconteça nada de mal com nenhum de nós durante essa viagem. E aí, meus irmãos, graças a Deus, para a honra e a glória do Senhor, não aconteceu nada durante a viagem, mas quando nós estávamos já entrando na cidade, perto da clínica já, né, do médico, o motorista ali diminuiu a velocidade e nesse momento podia-se ouvir um barulho no carro, né? Como se estivesse arrastando alguma coisa. E ali o motorista ainda andou um pouco, até que viu que não dava mais para andar e desceu para verificar o que houve, e havia quebrado uma peça embaixo do carro onde segura o pneu. Então, ali eu vi, meus irmãos, que foi um livramento de Deus para nossas vidas, porque se essa peça tivesse quebrado nos momentos em que o carro estava em alta velocidade, com certeza haveria um acidente ali, porque estava em alta velocidade.
E havia ladeiras grandes na estrada. Às vezes nós estávamos descendo ladeiras grandes, outra hora subindo. Mas ali houve a mão de Deus, porque essa peça que quebrou já quando o carro já estava andando devagar, já chegando já na clínica. Então ali eu vi que foi um livramento de Deus. E ali, meus irmãos, a volta para a nossa cidade estava marcada para 11 horas e atrasou muito, porque o carro foi para o conserto e tivemos que esperar. E eu, nesse momento, meus irmãos, desse acontecimento, eu lembrei desse versículo que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 5 e versículo 18, que diz: em tudo dai graças. Então, ao invés de murmurar, em tudo dai graças, meus irmãos, porque pior poderia ser se tivesse quebrado na estrada, se a peça desse carro tivesse quebrado na estrada, se tivesse quebrado nos momentos em que o carro estava em alta velocidade, porque ali foi uma peça que segurava ali o pneu, e eu tenho certeza que na velocidade que o carro ia, se tivesse quebrado aquela peça, o carro teria capotado. E se por acaso não tivesse capotado o carro, mas na estrada, meus irmãos, era deserta de casa, não tinha casa, só era chapada em mato. Então, se o carro tivesse quebrado na estrada, nós iríamos perecer, né? Iríamos sofrer, iríamos ficar ali sem haver pessoas por perto, e o celular também não pegava área ali. Durante a estrada o celular não pegava área. Então, tudo foi um livramento de Deus. E na velocidade que o carro ia, o carro com certeza era capotado. Então, meus irmãos, ali eu lembrei desse versículo: em tudo dai graças. E eu comecei a entender, meu Deus, a gente lê a Bíblia, e aí quando é no dia a dia, com os acontecimentos, meus irmãos, do dia a dia, nós vamos entendendo os versículos. Muitas vezes, na hora que você lê, você não entende ali na hora que você lê, mas durante os acontecimentos de sua vida, você começa a lembrar dos ensinamentos de Deus, você começa a lembrar do que diz a palavra de Deus, e aí então você entende o que Deus quer dizer, porque eu não entendia porque na palavra de Deus diz: em tudo dai graças. Então depois, com os acontecimentos, você vai ver que é porque aconteceu isso aí, de quebrar essa peça, de atrasar, né, o nosso retorno para a nossa cidade. Mas pior poderia ter sido se o carro tivesse quebrado quando estava em alta velocidade. Pior poderia ter sido, né? Então, meus irmãos, vamos agradecer ao nosso Deus todos os dias, meus irmãos, pelos livramentos que Deus nos dá, amém? E eu quero terminar aqui, encerrar o áudio te abençoando, amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, amém?